Olá pessoas, vamos para mais um vídeo, mais um artigo comentado aqui do site. Hoje nós vamos falar sobre ventilador do radiador, né? Vamos dar uma explorada assim no o que é esse componente, né? Como ele funciona, vamos ver alguns detalhes dele. Baseado no artigo que eu escrevi, ou se eu não me engano eu escrevi esse artigo em 2013, faz um tempinho já, 2013 eu creio, e ele não é um artigo muito longo, então talvez esse vídeo não seja longo, né, mas é importante a gente saber, né, como é que funciona esse componente, né, e até porque a função dele é muito importante. E embora ele seja simples, né, é um ventilador, trata-se de um ventilador, ele tem alguns detalhes de funcionamento que eu explano no artigo, e é isso que eu vou fazer. Bom, então vamos lá, vamos procurar o artigo aqui no site. Como sempre, a gente vem buscar pelos sistemas do automóvel, a gente procura o tema, o sistema, a injeção eletrônica. Aí ele vai para a página de injeção eletrônica, de artigos de injeção eletrônica. E agora nós vamos procurar o artigo, se não me engano está na segunda página. Página 2. E está aqui. Detalhes do ventilador do sistema de arrefecimento dos motores de combustão interna automotivos. Anderson, por que um título tão grande? Bom, é reflexo de escrita acadêmica. Né? Mas vamos lá. Até porque, se você perceber, mesmo com um título grande, você sabe, só pelo título você sabe de que ventilador eu estou falando e de onde esse ventilador se aplica. Então vamos lá. Certo? Bom, o ventilador, também chamado de motoventilador em algumas literaturas técnicas e alguns manuais, né? Nada mais é do que o próprio nome diz, disposto na região dianteira ali do motor, com o objetivo de suplementar o fluxo de ar para o radiador nas condições desfavoráveis, certo? Então, o ventilador ele pode funcionar de formas variadas. Eu posso ter um motor elétrico, eu posso ser acionado pelo motor. É um componente hoje que majoritariamente tem controle eletrônico. Hoje você já tem estratégias de funcionamento desse componente, né? Então, hoje ele já não é mais um componente, embora seja um componente simples, ele não é um componente assim tão simples quanto era antigamente, né? Então, vamos lá. O controle da temperatura é realizado pela PCM. Né? Se você não sabe o que é PCM, Power Control Module, né? Que basicamente um módulo de injeção. Né? Muitas pessoas chamam de ECU. Né? Hoje a gente prefere dizer PCM porque ECU é um termo genérico para esse tipo para os carros atuais que tem tantas ECUs dentro dele. Isto posto, vamos adiante. Certo? Então, a PCM ela controla ela monitora o motor. Então, através dos sinais de entrada pelos sensores, ela sabe tudo o que está acontecendo e ela sabe até mesmo condições ambiente, certo? E uma das informações mais importantes da PCM é a informação com relação à temperatura do motor. E essa informação atualmente é uma informação chave para acionamento do ventilador do radiador, certo? E por isso, hoje, a gente não tem mais aquele ventilador acionado pelo motor, né? Então hoje a PCM ele entra, o motoventilador, né? Muitas literaturas chamam, eu acho até um nome legal,
né? Mas o ventilador do radiador hoje ele é um atuador do sistema de monitoramento do motor, né? O sistema de injeção eletrônica dá no mesmo. O ventilador ele está ali controlado, certo? Ele tem uma hélice de desenho apropriado para gerar o fluxo adequado de arrefecimento nas aletas do radiador. Né? Ele é geralmente feito em um plástico moldado por injeção. Né? Os mais novos são acoplados com motores elétricos, mas existem também variações de ventiladores que utilizam um sistema de embreagem hidráulica, que a gente vai ver também. Certo? Então hoje ele se tornou um atuador do sistema de injeção eletrônica, onde a função dele, né, embora eu tenha colocado aqui resfriar, a gente não usa muito esse termo, né, eu vou corrigir depois. A gente usa o termo arrefecer de forma forçada o fluido de arrefecimento no radiador. Vou tirar a água também, é fluido de arrefecimento. Certo? O fluido de arrefecimento contido no radiador, certo? Para que este seja liberado, né, para o motor através da válvula termostática, e aí ele vai arrefecer o motor. Então vai voltar quente para o radiador para ser arrefecido, depois volta para o motor, e aí esse ciclo continua, sempre visando manter o motor na temperatura ideal de funcionamento. Como eu falei no começo aqui da introdução, né, a PCM controla isso tudo e ela tem por base duas informações para definir quando e por quanto tempo vai se manter o ventilador do radiador ligado. Né? Então, ela monitora a temperatura do motor, utiliza como base, e a velocidade do veículo. A velocidade, né? É estranho, por que quer saber a velocidade? Então, para que a gente entenda, o radiador ele não está posicionado na dianteira à toa, né, na maioria dos carros. Vasta maioria dos carros. Um ou outro carro com motor traseiro tem um radiador ali atrás, mas às vezes eles colocam lá na frente. Por quê? Porque o fluxo de ar é maior ali, e é esse ar que vai trocar de calor com o fluido de arrefecimento dentro ali das aletas do radiador. Ele vai passar e vai trocar de calor. Né? É um balanço de energia, basicamente. Certo? E aí, então, o fluxo de ar ele é importante para o radiador. Ele é o principal fator redutor de temperatura do fluido de arrefecimento. Certo? Tanto a velocidade do ventilador como a velocidade do veículo contribuem para essa redução. Acontece que eu tenho situações onde o veículo está rápido entre aspas, está com a velocidade suficiente para gerar um bom fluxo de ar, e eu tenho situações onde o veículo não está com velocidade suficiente, né? Por exemplo, no congestionamento, no tráfego muito intenso, onde eu tenho muitos carros próximos e baixa velocidade. Né? Isso acaba influenciando na atuação do ventilador do radiador. O gerenciamento do funcionamento desse atuador é necessário em determinados momentos do veículo, determinados momentos da operação do veículo. A ativação não é necessária em alguns momentos, em alguns pontos, né, como em velocidade cruzeiro, exatamente, velocidade cruzeiro ou alta velocidade, onde o fluxo, certo, que está ali fluindo pelas aletas do radiador é suficiente, às vezes mais do que suficiente, para arrefecer o fluido contido ali, né, que está ali quente, que veio do motor. Então, a PCM não ativa o atuador, né, ela deixa ele em stand-by, aproveitando o fluxo de ar. Por que ela faz isso? Porque ela sabe a informação do sensor de velocidade. Certo? Por outro lado, ela também faz isso quando eu estou com o veículo frio. Sabe quando você dá partida de manhã? Então quando você passa um tempão sem usar o carro, ela vai lá e liga. Né? Então o carro vai entrar em modo de, o quê? De aquecimento, de partida frio. E a PCM vai segurar a onda do ventilador
até que o veículo chegue à sua temperatura de trabalho. Isso é uma estratégia para o veículo chegar nessa temperatura o mais rápido possível, certo? Entretanto, vamos supor que esse veículo rode dentro do perímetro urbano, em baixas velocidades, ande para, muito sinal, congestionamento, muito tráfego. Então a PCM vai ver que essa velocidade não é suficiente para gerar um fluxo adequado e vai começar a trabalhar com ventilação forçada, ou seja, vai ativar o ventilador. Então é por isso que tem-se a importância da velocidade do veículo e da capacidade do ventilador em gerar esse fluxo de ar. Qual a diferença disso? Bom, o fluxo de ar gerado pelo ventilador ele é forçado. O fluxo de ar gerado pelo deslocamento do veículo ele é natural. Então, tem uma energia ali que tem que ser gerada para o ventilador operar, para ele forçar esse ar para dentro do motor. Além disso, tem também a posição do radiador, mas a gente vai ver mais na frente. Bom, e como eu até mencionei rapidamente no começo, existem tipos de ventiladores. Basicamente existem dois tipos. Eu tenho os elétricos, né, que são chamados de motoventiladores, ou como é que é o outro nome? Eletroventilador. Eu já vi esse nome em algum manual, certo? Então já vi motoventilador, eletroventilador, né? Tudo é a mesma coisa, todos são atuadores do sistema de injeção. E eu também tenho os ventiladores guiados. E nós vamos saber o que são esses ventiladores agora, certo? Os ventiladores elétricos são utilizados em veículos leves e de passeio. Podem ser acionados pela própria PCM ou por meio de termostatos, né? O antigo termo bem antigo da mecânica automotiva, o cebolão, né? Que são basicamente relés, interruptores térmicos, né? Que acionam o ventilador em temperaturas pré-determinadas. Como é que isso acontece? Esse termostato ele é uma resistência que ela ativa através da temperatura de um dos seus elementos. Por exemplo, quando a temperatura da água do fluido de arrefecimento chega a um determinado ponto, certo? O material desse termostato ele aquece e fecha a passagem de corrente e ativa o motoventilador, né? ou o eletroventilador. Né? Então ele é um interruptor térmico, a gente chama de interruptor térmico, certo? São utilizados motores elétricos de corrente contínua com ou sem escovas, certo? Que podem chegar até 850 watts, mas quando em aplicações comerciais podem desenvolver até 30 kW. Comerciais, né, no caso eu digo, e utilitários é o que? Caminhões, certo? Então, vê-se aqui que é necessário uma boa potência para empurrar esse ar para cima do radiador. Né? Os ventiladores elétricos podem ser montados na dianteira do radiador ou na parte de trás, certo? Diferenciando-se na forma como o fluxo de ar é forçado pelo radiador. Ou seja, na dianteira eu estou empurrando o fluxo para dentro. E na traseira, se eu tenho o ventilador na traseira, eu estou sugando o ar. Né? Então tem essa diferença aí. Isso varia de veículo para veículo, depende muito de como é o espaço no cofre do motor, da disposição do motor. Talvez seja mais interessante eu empurrar o ar para dentro do que eu puxar. Né? Talvez eu gere um fluxo mais atrativo, dependendo da posição do motor. Né? Então isso tudo é estudo de dinâmica dos fluidos, né? Feito em software mesmo. Quando montado na frente, ou atravessa a grade dianteira, o ar que atravessa a grade dianteira é empurrado como eu falei, é empurrado pelo ventilador sobre o radiador. Né? E no caso, quando montado atrás, puxa o ar. Ventiladores guiados. Bom, esse sistema aqui
É um sistema muito parecido com o que se tinha antigamente, onde eu tinha o ventilador montado diretamente em um dos eixos do motor, geralmente o virabrequim, ou acionado por alguma polia, ou algo do tipo, certo? Ou seja, girava em conjunto com a rotação do motor. Só que com o tempo viu-se que esse tipo de arranjo para o ventilador do radiador não é interessante. Por quê? Porque em condições de boa rotação, o ventilador vai girar bem, mas em condições de muito tráfego, de baixa velocidade, perímetro urbano, ele vai ter baixa velocidade também, porque ele está ligado diretamente ao virabrequim. Certo? Então, a gente tem problemas com isso. Certo? O fluxo de ar não vai ser o ideal. Primeiro, porque a velocidade do veículo não promove um fluxo de ar muito interessante na dianteira, como também o próprio radiador, por estar conectado à velocidade do motor, não gira o suficiente para isso. Qual foi a solução? Das duas, uma. Ou coloco um ventilador ali na mesma região, né, do motor, porém acionado por um motor elétrico, muito parecido com o motoventilador ou eletroventilador. Esses casos eles são utilizados em carros menores, ou seja, onde eu tenho uma otimização muito grande do cofre do motor. Aqui a gente vê mais em utilitário, em picapes, jipes, né? A gente vê muito esse sistema aqui. Qual é a característica dele, né, atual? Ele usa uma embreagem, certo? Hidráulica, acionada por alguns atuadores elétricos, né, e eletrônicos. Então, são ventiladores montados diretamente em algum eixo do motor, seja no comando de válvulas, na árvore de manivelas. A principal característica é que sua velocidade está de acordo com a rotação. Em motores mais antigos era comum que funcionassem enquanto o motor estivesse funcionando. E, claro, a mesma velocidade, certo? E eu já falei dos problemas que esse arranjo acarreta. Então foi desenvolvido o chamado ventilador com acionamento viscoso, que é esse Visco Clutch, né? Electronically Controlled Visco Clutch. O que isso quer dizer? Embreagem viscosa, né? Isso aqui é uma marca registrada, então seria embreagem visco controlada eletronicamente. Mas vamos traduzir, vamos dizer o que é. É uma embreagem viscosa, é uma embreagem que funciona utiliza a viscosidade de um fluido para transmitir movimento. E por que é eletronicamente controlada? Porque ela tem atuadores eletrônicos que vão fazer essa embreagem engatar, né? Acoplar e desacoplar, certo? Então foi desenvolvido o chamado ventilador com acionamento viscoso, que nada mais é do que um sistema que utiliza embreagem viscosa. Os principais componentes desse sistema são, como eu já mostrei aqui, né, disco primário, primary disc, disco intermediário, deixa eu ver se eu vejo aqui, não tem. Fluido de serviço, ele não mostra aqui, também não dá para ver, é uma imagem muito boa. Válvula de liberação e elemento bimetálico. Deixa eu ver se eu consigo identificar alguns. Disco primário, linha, return, line, roll, complete, valve lever, storage area. Aqui, storage area, essa região aqui é onde fica o fluido, um óleo de silicone. Aqui eu tenho o ímã eletromagnético que provavelmente vai fazer a embreagem, o acoplamento, né? Aqui eu tenho um rolamento magnético, então provavelmente ele vai atuar no acoplamento da embreagem, né? Ou seja, qual o objetivo aqui? Eu tirar aquele problema que a gente tinha antes, né? Eu deixar a embreagem servindo como exatamente como no ventilador elétrico que a gente viu. Ele é controlado pela PCM. Aqui a PCM vai controlar a embreagem.
quando ela vê que a velocidade é boa, não precisa do eletroventilador, ela vai lá e desacopla. Quando vê que o veículo está em baixa velocidade, ela vai e aciona os ímãs para acoplar a embreagem. Certo? Então vamos lá. Na embreagem do ventilador, o disco intermediário a divide em duas câmaras, de alimentação e de serviço. Dentro da câmara de serviço está o disco primário, que gira conforme a velocidade do motor. Quando a temperatura do fluido de arrefecimento contido no radiador está baixa, ou seja, fluido frio, o ar que passa por este chega a um elemento bimetálico, que é o que foi citado aqui. Mas devido à baixa temperatura, não é suficiente para exercer alguma influência neste. No entanto, quando o motor atinge altas temperaturas, a temperatura do fluido de arrefecimento troca de calor com o ar que passa pelo radiador. O ar quente que chega ao ventilador e entra em contato com o elemento bimetálico. Este elemento, geralmente ele é uma espiral. Gente, eu acho que eu consigo uma foto disso na internet. Vamos fazer o seguinte, o disco clutch, porque é interessante a gente ver isso aqui, é um arranjo muito legal. Disco clutch. Aqui. Cadê o elemento bimetálico? Tá aqui essa foto. Essa foto é boa. Certo? Foi o que eu disse aqui. Então, quando o ar quente passa, o radiador está quente, a água vem pelando do motor, fluido de arrefecimento, né? A água não. Aí o ar passa, troca de calor com a água e entra quente no cofre do motor. O que acontece? Esse ar quente também vai entrar em contato com o elemento bimetálico. Está aqui o elemento bimetálico. Certo? É isso aqui, essa espiralzinha. Esse elemento está em forma de espiral. O contato faz o elemento sofrer uma deflexão. E isso causa a ativação de uma válvula. Essa válvula localiza-se entre as câmaras de alimentação e de serviço, dentro da embreagem viscosa. Ao abrir, a válvula libera o fluxo do fluido de serviço para a câmara de serviço. O que é o fluido de serviço nesse caso aqui? Esse óleo de silicone. Certo? Então, ele vai passar daqui, né, para essa outra câmara, aqui onde tem housing. Ok. Sim, aqui, vem aqui. Me perdi, mas já me achei. Certo? O fluido, esses fluidos utilizados em embreagens viscosas, eles são muito viscosos. E eles são aqueles fluidos que quanto mais ele esquenta, mais grosso ele fica. Então, ele vai ficando grosso, e à medida que se gira, ele vai ficando ainda mais viscoso também, além da temperatura, ele também fica ainda mais viscoso devido à velocidade de deslizamento ali na sua camada limite, que é aquela camada que está entre o que prega na parede, né, e as outras camadas do fluido que estão cada vez mais distantes da parede. Ela vai arrastando aquilo ali até que chega o ponto que o fluido ele meio que endurece e vira um sólido. Ele não vira um sólido propriamente, mas ele vira uma pasta rígida que basicamente faz o acoplamento. Então, estou aqui fazendo o ventilador girar na mesma velocidade que o motor, provendo o arrefecimento adequado. O elemento bimetálico interpreta a temperatura que sai do radiador como sendo a temperatura da água contida no radiador. Então, a partir disso, o ventilador é ativado ou não. Isso aqui que a gente viu, não tem nem muita eletrônica envolvida. Esses foram os primeiros sistemas, né? Hoje, a gente já tem ventiladores guiados com embreagens eletrônicas, certo? E qual é a diferença? Eu não preciso mais do bimetálico,
eu até posso tê-lo, porque geralmente esses sistemas ainda utilizam isso como redundância, né? Mas a grande sacada é eu deixar a PCM controlar esse ventilador, porque a PCM vai fazer estratégias de funcionamento para esse ventilador, de quando ativá-lo, de deixar ele desativado em marcha lenta, de partida a frio, ou então deixar desativado em grandes velocidades. Né? Tudo isso é a PCM quem faz esse tipo de estratégia de funcionamento. Né? Os ventiladores guiados são geralmente utilizados em aplicações de linha pesada ou em motores de alta performance. Bom, é isso, né? Acho que foi interessante aí. Esse artigo eu escrevi em 2013, né? Não é um artigo muito grande, na época eu estava praticando ainda, mas eu acho que ele diz bem o que é, por que eu tenho, qual é a importância do eletroventilador, qual é a importância? Fluxo de ar para radiador, que informações a PCM vai usar? Temperatura, velocidade do veículo, né? Os tipos, os dois tipos básicos, os elétricos, né? E os guiados, né? Que são geralmente ativados por podem estar acoplados ao motor ou podem usar um motor elétrico. Mas em geral, os guiados, uma das características deles é que eles estão bem na frente do bloco do motor. Né? A gente vê muito isso em motor diesel, certo? O motor diesel tem muito desse tipo de ventilador. Bom, é isso. As referências Bosch, dê uma conferida no livro da Bosch, se você não tem, compre, é um livro muito bom, é um livro de consulta, se você for engenheiro vai ser muito útil para você. Se você for mecânico, né, talvez não seja tão legal, mas ainda assim é uma boa para sua biblioteca particular. Né? O Hibbins, Understanding Automotive Electronics, é um livro bem didático, que ele mostra a eletrônica do automóvel, certo? De uma forma simples, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E o Mechan Expert, que é um site que fala sobre essa Visco Clutch. Se você quiser saber mais detalhes, dá uma chegada lá, certo? E é isso. Isso é o ventilador, né, do radiador dos motores de combustão interna. Para isso que eles servem, para isso que eles funcionam e é assim que eles são operados. E acabou esse vídeo.